Salve, galera! Mais uma terça-feira. Aqui quem fala é o Crico MC do grupo de rap Comunidade Carcerária. Essa é a 21ª edição do podcast Talentos Aprisionados. Programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora das grades. Neste momento estou na penitenciária do estado, que na época era masculina. E na casa de detenção ocorria um massacre que eu estava citando na edição passada. Não me lembro quantos morreram entre reféns e amotinados, mas eu lembro dos companheiros que ali eu perdi, né? Zinho, Ciganinho, Luizinho e outros amigos que eles conheceram lá dentro, tipo Marcão, que eu também conheci pouco, né? E alguns. Mas os reféns eu não conhecia nenhum, porque era tudo junto da justiça e pessoas ligadas a esses movimentos de ajuda a preso. Bom, e esse momento estava se acontecendo na surdina, na conversa entre bastidores no pátio, uma maneira de sair daquela situação de ditadura que era a penitenciária do Estado. Era muita ditadura. Era tranca para tudo, tudo tinha que ser formação de fila, tudo tinha que ser cronometrado, tudo era do jeito que funcionários e diretoria queria. Bom, então era uma ditadura muito grande. Você morava dentro de uma cela grande, né? E sozinho, cada um só tinha ali dentro dessa cela um quadro de realmente difícil de conviver e até de falar, porque tinha um banheiro que era uma latrina, não se tomava banho ali dentro, se tomava um duchão lá fora. Tinha uma pia, uma estante para colocar quase nada de roupa que tinha, porque não se tinha roupa, né? Tinha bem pouco, a roupa da casa, que não entrava a roupa da rua, tudo era da casa. Desde lençol, tudo, calça, camisa, camiseta, tudo da casa, não tinha nada da rua. Não entrava uma bala, não entrava açúcar, não entrava nada de alimentação de casa. A penitenciária do Estado era rígida demais. Mas, no entanto, o governo não estava mais em condições de bancar aquilo. Então se passou a viver gente com muitos e muitos anos com a mesma calça, aquela calça bege que durou muito tempo, e a gandola, camisa chamada gandola, e usava por muito tempo. E o sapato era um sapato chamado latrocínio, um sapato feito de couro de borracha que durava 30 anos, por isso ele era chamado 30 latrocínio. E não se tinha muito. E era uma revolta total. O que fazia naquela penitenciária? Se descia para o pátio, mas tinha o curso do Senai, tinha a escola era pouco frequentada, mas alguns iam para sair da tranca, né? Para não ficar só na tranca e no pátio, mas não que ia para... porque nessa época não tinha remissão de pena, mas muitos que iam na escola iam para aprender. E eu mesmo, não tive o começo de escola na penitenciária do Estado, né? Mas eu já estava com a intenção de ir para a escola lá. Mas como eu estava ainda em cumprimento de castigo, eu estava ali esperando para ver se eu ia ser condenado ou não. E varou o ano de 82 sem que nada se resolvesse na minha questão. Só cumprindo ali, não entrava na escola porque ainda não estava efetivado como a minha matrícula de pessoas que estavam para ficar na penitenciária. Eu precisava de uma condenação, e a minha condenação até o momento era pequena. Os processos que eu estava sumariando, estava indo ao fórum, ainda não tinha me vindo uma condenação expressiva para mim estar dentro da penitenciária. Naquela época a penitenciária você ia ou por homicídio, ou por alguma tentativa de fuga da casa de detenção, ou porque a sua pena era muito elevada. E então ia para a penitenciária do Estado, né?
Mas eu fui para lá por causa desse castigo, desses homicídios que aconteceu na casa de detenção. E estava esperando para resolver meus sumários para ver se eu ia ser condenado. Mas não fui sumariar em 82. Eu sumariei vários processos e todos esses processos, quando eu não fui absolvido, foi arquivado. Os que eu estava lá. Ainda tinha muitos processos pela frente para sumariar. E varou o ano de 82, um massacre que aconteceu no Carandiru foi abafado, porque morreu esse bandido, mas morreu refém também. Não sei o que aconteceu lá fora, porque eu estava num local, na tranca. O que eu sei foi de companheiros, que mais tarde eu fiquei sabendo quando eu voltei para casa de detenção. Mas até aquele momento eu não tinha como meio de comunicação, a não ser através de pipas e escrever no pano. O pano que a gente fala é um código que bate cada letra e se do outro lado lê A, B, C, D e vai lendo, né? Até formar uma palavra. Então era muito difícil ter os contatos das coisas que estavam acontecendo na casa de detenção. E isso acabou. Não tinha televisão para assistir, não tinha... Tinha um radinho de pilha lá, radinho de pilha, mas não é todos que tinham radinho de pilha. Eu não tinha, porque eu tinha recém-chegado lá, não tinha visita, não tinha quem pudesse me trazer esse radinho de pilha. E também ainda não estava trabalhando numa oficina para me comprar no Pecúlio. Então eu estava morando numa cela que praticamente não tinha nada. Eu me recusava muitas vezes a comer a comida do local, porque era muito ruim, péssima. Comia mais pão e fazia muito exercício para recuperar meus movimentos. E comecei a jogar bola. Como eu jogava muita bola, eu era convocado direto para jogar nos times. Tinha um campão muito grande, os melhores campos que eu já vi, bem gramado, que hoje lá tem um CDP em cima, se eu não me engano. E nesse campo eu cheguei a jogar na seleção e cheguei a jogar contra times da rua, a Portuguesa, o Juventus. Cheguei a jogar na seleção, né? A seleção da casa era muito boa, muito ótima. Pessoas que estavam ali que podiam ter esses talentos aprisionados, que podia estar jogando nos grandes times, mas foi perdido pelo crime e pelas condenações, né? E acabou o ano de 82, com aquelas conversas de bastidor, de troca de ideias sobre como implantar uma democracia. O que eu mais tarde fui a entender que ele estava se criando ali uma facção, que mais tarde fiquei sabendo que o nome era Serpente Negra. A Serpente Negra estava nascendo naquela época, né? E acabou o ano de 82, começa o ano de 83 com muita atividade. O preso já não estava mais querendo obedecer totalmente. Nós, a turma que chegou dos 33 mil, 32, 33, 34, é uma turma nova, e se juntando com aquelas pessoas que já estavam lá 10, 20 anos, e resolveu que tinha que fazer alguma coisa para mudar aquele quadro. Mas não foi mudado assim porque o projeto foi iniciado. O projeto lá na penitenciária só mudou as coisas por causa de um banho de sol. Olha só, um banho de sol que aconteceu em 83 era uma época chuvosa. E todas as vezes que caía um pinguinho, era recolhido todo mundo para a cela. Como você morava sozinho, você ia para a fila, se formava e ia para a cela. Mas nesse dia, eu me lembro muito bem, a gente estava tudo no pátio, os funcionários queriam recolher. Mas já havia uma revolta no ar, e aquela revolta estava muito grande, e ninguém quis recolher. Se recusaram, era impossível o preso não obedecer um funcionário ali na penitenciária. Era uma coisa inédita para eles, o cara se rebelar e falar que não vai para tranca, e aquele pátio não foi, outro pátio não foi, e ninguém queria ir para tranca. Bom, só que até então não existia um refém ou alguma coisa para isso. O que acontece? Se não fosse para tranca, ia o choque invadir. O choque invadindo, né, com recém-acontecido na casa de detenção, muita gente ficou naquela, com medo. Quem é que não tem medo? Eu sempre tive medo, mas igual eu, tinha muitos que tinham medo, mas mostrava aquela capa de não medo. Por dentro tá com medo, mas por fora não tá. Que é aquele medo covarde, é o medo que mostra por fora.
E o medo que não é um medo covarde, um medo valente, é aquele que você está com medo, mas você está se resguardando. Então, ninguém foi para tranca. Mas com a ameaça do choque entrar, com aquela ameaça deles estar lá na frente, foram se recolhendo cada um aos poucos para a cela. Ora, você vai para a cela, você mora sozinho, né? Então você está ali naquele movimento e o choque está invadindo. Quando o choque invadiu, houve um tipo de um... Eles traíram a comissão que foi conversar. E que não ia invadir o choque invadiu. E o choque invadiu truculentamente. Naquela época não entrava com arma de fogo, era mais cacetete, batia muito. Tinha arma de fogo, sim, no meio. Mas era uma coisa que você não via. Mas porque um preso morando sozinho, com 10, 20 PM da tropa de choque, você não vê nada. Você não vê em tempo da vida. Os cachorros para morder a gente. E eu apanhei demais esse dia. E esse episódio dessa primeira rebelião no estado de São Paulo, eu deixo para contar no próximo podcast. Chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas edições estarão disponíveis nos canais Desobediência Sonora, Facebook, Megafire, Mediafire, Megafono, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo do podcast. Mais informação no desobedienciasonora.milharal.org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. Divulguei uma caixinha de ajuda, mas não se sinta na obrigação de contribuir, pois sei que no momento às vezes se torna difícil fazer contribuições. Sou grato por acompanhar a minha história. É nóis.